Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, um programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa, o Colab. Aqui a gente conversa com fundadores, a gente fala sobre transformação digital, tecnologia, sustentabilidade e hoje o papo é exatamente sobre indicadores da transformação digital. Qual o grau de maturidade da sua organização em relação à transformação digital? E ninguém melhor para fazer isso do que o CESA, que é uma célebre organização que nasceu no Recife. Hoje a gente vai conversar com o Ricardo Mendonça, que é o Head de Consultoria em Inovação e Transformação Digital no CESA. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco, tem MBA em Administração de Empresas pela FGV. Ele atua há mais de 30 anos na área de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Teve uma passagem importante na Unisys Brasil e atuou em consultorias, desenvolvimento de sistemas e gestão de projetos. Atua como mentor de startups aceleradas pelo Cesar Labs e também é professor da pós-graduação da Cesar School, ou seja, uma fera. Ricardo, muito obrigado. Olá, Cláudio. Bom dia a todos. Estão assistindo, assistirão aí no próximo futuro aí. Obrigado pela oportunidade, tá? Prazer aqui estar contigo. Espero poder contribuir aí com algumas opiniões, vivências, né, do tema transformação digital, inovação. Vamos lá. Legal. Olha, vamos começar pelo que eu já anunciei, né? Vamos começar. Vamos atualizar o nosso público, os nossos ouvintes, sobre o que é que o CESA anda fazendo, que evoluções ele já teve. Todo mundo conhece o CESA. E falar também sobre o índice, né? O ICTD, né? Super importante isso aí. Vamos lá. Bacana. Tá. Antes de mais nada, falar do índice, para quem não conhece o CESA, nós somos um centro de inovação, então nossa missão, né, é ajudar organizações a desenharem suas estratégias de inovação, de transformação digital e materializarem esses planos, né? Então, a gente tanto trabalha junto com as empresas, pensando, desenhando estratégias, desenhando novos produtos e serviços, mas a gente também materializa isso. O Cesar tem mais de 25 anos de estrada, a gente está nessa seara aí, né, Cláudio, de inovação, desde quando não existiam startups, então o Cesar já nasce lá atrás, em 96, criando startups que se chamavam, então, né, empresas de base tecnológica, e o Cesar incubava essas empresas, enfim, era outro modelo, né, um pouco diferente do que a gente tem hoje. A gente já acelerou inúmeras startups nesses 25 anos e ajudou diversas organizações, grandes corporações, governos, a desenharem e materializarem suas estratégias de inovação, e também a gente ajuda startups a se firmarem, né? Startups a desenharem aí seus modelos de negócio e a tracionarem até chegar ao mercado. Então, um pitch aí de 2 minutos sobre o Cesar é mais ou menos isso aí, Cláudio. Beleza. Agora, o índice que eu tenho algum rápido conhecimento, tá? E eu vi que vem muito, talvez, da origem de vocês, de ciência, de estudos, essa ideia de, poxa, temos que ter uma régua para medir esse negócio nas empresas, de uma forma até agnóstica, em qualquer organização. Eu me lembro que vocês têm lá 8 dimensões. Explica para a gente como é que funciona o ICTD, como ele é aplicado, para que serve. Tá, bacana. Essa conversa de transformação digital, a gente que já tem uma estrada longa em várias coisas, né? A gente percebe que tem muito de hype, né, Cláudio? Então, transformações sempre existiram, né, impulsionadas por tecnologias. E a tecnologia digital não está aí há 5, 10 anos, está há muito tempo atrás. Eu me lembro de um artigo do Mark Anderson que falava sobre... Ele dizia que software iria engolir o mundo, né? Tem um artigo no Wall Street Journal bastante icônico. Ele é de 2011, né? Tem 11 anos já esse artigo, né? Isso aí já era a transformação digital na veia, porque ele dizia que o software as empresas de software iriam revolucionar mercados inteiros, né?
fazendo com que até várias empresas estabelecidas desaparecessem, né, do mercado. Então, o tema transformação digital ele já vem, né, de muitos anos acontecendo, essas transformações sempre existiram, mas como você falou, né, se você não mede, você tem poucas condições de gerir. Isso vale para a transformação digital, isso vale para a inovação também. Então, pensando nisso, há uns 3, 4 anos atrás, o que é que a gente fez? A gente buscou toda a melhor literatura que existia de referência no mercado, falando sobre transformação digital. Existem vários, né, índices utilizados, e a gente criou um índice que tem, basicamente, 8 perspectivas. Se a gente puder aqui compartilhar uma tela, obrigado, Cláudia, essa aí. A gente tem aqui, qual foi a ideia, né, gente? A gente buscar uma forma padrão, né, de fazer uma medição que você possa depois acompanhar como a empresa está evoluindo em relação a diversos aspectos. Então, essa é a principal imagem, né, que só para quem está ouvindo eu vou aqui narrar, né, os 8 índices que compõem o nosso índice, começando pelo primeiro que está ali na posição mais nobre do relógio, que é cultura e pessoas. Então, a gente acredita que tecnologia, ele está, por sinal, na última posição deliberadamente, porque a tecnologia ela vem para habilitar as mudanças. Não adianta você pegar e implantar um novo ERP, um novo CRM ou qualquer outra tecnologia simplesmente. Isso não é transformação digital. Você pode, inclusive, estar digitalizando o caos, né? Processos que são ruins, você coloca uma nova tecnologia, ele continuará sendo ruim, apenas um ruim digital. Então, a primeira questão a ser abordada em qualquer jornada de transformação digital é a questão da cultura. Por quê? Porque a cultura, né, que nada mais é do que o que a gente conhece mesmo, né, de cultura, né? Hábitos, costumes, rituais, crenças, valores que são praticados no dia a dia. Não adianta botar isso num documento, numa parede, ou seja lá o que for, se isso não for incorporado no dia a dia da empresa. Isso é uma super barreira, a gente sabe, né? Para algumas empresas é menor, mais baixa essa barreira, notadamente aí as nativas digitais, né, que já tem uma cultura de agilidade, né, uma cultura de lean, né, de fazer as coisas enxutas e de validar, mas em algumas outras empresas existe uma certa tendência a manter o status quo, né? Então, mudar a forma como as pessoas se comportam, né, os rituais, a forma de incentivos, isso tudo compõe o item cultura, né? Cultura e pessoas é o ponto de partida para qualquer prática, né? Para qualquer processo de transformação digital. Consumidores é outro segundo aqui na ordem, né? Fundamental. A gente sabe, né? Como está mudando isso, as novas gerações, como tem um nível de exigência e de comportamento diferente, né? Existem índices que mostram, e aí notadamente os serviços financeiros, né, estão mais à frente nesse aspecto. Talvez por estarem muito perto do fogo, né? Está muito perto do consumidor. Serviços financeiros e varejo, os que puxam o trem aí da transformação digital, os que precisam dar respostas ao novo método, né, de compra, né, que existe, você fazer transações com a empresa de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer tempo, né? Então, ter atenção para como a empresa se comunica com esse consumidor, né, esse consumidor digital, como é que sua marca transmite isso e age, né, e reage nas interações com consumidores, é algo fundamental. Cláudio, se você quiser pontuar alguma coisa em relação a cada um dos eixos, aí você vai... Perfeito, perfeito. Eu estou acompanhando aqui e estou curtindo muito. Então, veja, até aqui fica muito claro que vocês identificaram essas 8 dimensões e talvez aqui, aos poucos, você vai nos fazer entender, Ricardo, que vocês fazem provavelmente
um assessment da empresa e estabelecem, avaliam dentro de uma escala de indicadores numéricos para cada uma dessas dimensões. Eu imagino que seja assim. Exatamente. O método é o seguinte, a gente lança existe um formulário, muito simples, um formulário online, onde a empresa abre essa pesquisa para um conjunto de lideranças, a escolha da empresa, né? Então, a empresa decide quem vai responder, e o conjunto das respostas formam o índice. Então, a gente consolida, existe um algoritmo, né? Uma regra, e a gente emite um índice global e um índice para cada um desses eixos que a gente está mostrando aqui. Para quê? Para que a empresa possa tomar ações, porque não adianta você só dar o termômetro. Tá bom, eu estou com febre, o que é que eu faço com isso? Então, a gente também ajuda a empresa, que é o mais importante, né, a definir um roadmap, definir ações para que a empresa possa elevar o seu índice, né, com relação ao digital. Mas uma coisa que é incrível, né? Claro que sem o roadmap, sem a indicação, seria uma coisa muito incompleta. Mas o simples fato de ter um critério de identificação e de mensuração, Ricardo, já me parece algo extraordinário. Porque esse é um tema de tal ordem complexo que eu imagino que há uma certa perplexidade de como é que se mede, né? Quer dizer, puxa, como é que bota o termômetro da transformação digital de uma organização que já é um bicho complexo? Quer dizer, né? Então, o fato de vocês já criarem esse método quantitativo já é bastante. O que não é suficiente, como você bem falou, vocês foram adiante e deram um mapa. Na medida em que você queira avançar aqui nas apresentações, na apresentação, eu vou botar aqui de novo, aqui ao lado, e você vai avançando. Mas eu estou aqui, tá? Estou aqui contigo. Tá. Eu vou avançar. Esse aqui, então, a gente falou de cultura, e esse é o segundo, consumidores. O segundo eixo, né? A segunda dimensão do nosso índice. E só aproveitando o seu gancho, Claudio, também, existe uma possibilidade de qualquer pessoa que está nos escutando aqui, eu quero saber como é que está a minha empresa. Então, podem entrar num link, existe uma forma gratuita de fazer a avaliação. Ela é individual, obviamente, é a percepção individual, né? Mas ela já dá ali uma sinalização, poxa, como é que está a minha empresa, né? Seja um CEO, seja um acionista, seja um conselheiro, ou seja qualquer pessoa que está dentro de alguma organização. Se alguém quiser, sei lá, tomar nota aí, o link é transformação.cesar.org.br. Esse link aí leva para a nossa página que qualquer pessoa pode fazer a avaliação da própria empresa. Perfeito. Esse link está aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube e também aqui no áudio do Spotify. Tá? Bacana. Então, seguindo aqui, Cláudio, a terceira dimensão aqui do nosso índice obviamente, falar sobre concorrência, né? Porque cada vez mais, né, a concorrência está misturada ali com possíveis parceiros. Então, importante você estar olhando para o que seu concorrente está fazendo em termos de tecnologia, né, em termos de estratégias, né, para fazer servir, né, ao cliente que é comum, que a gente está disputando, e, sobretudo, para aqueles que são mais rápidos, né, aquela coisa do assimétrico. E aí existe um embate, né, grandes empresas e aqui as startups entrando no mercado de quem já está estabelecido. Então, para quem já está estabelecido, a startup pode ser uma ameaça, mas pode ser também aquele parceiro que vai trazer a desejada inovação para dentro de casa. Então, é importante estar atento a como você está em relação à concorrência, né? É claro que há quem diga que fazer benchmarking não é uma coisa muito esperta, porque você, no máximo, vai ficar igual ao seu concorrente. Mas, obviamente, você não vai fazer benchmarking para ficar igual, né? Mas, pelo menos, para você não ficar na desvantagem. Então, entender como a concorrência está se movimentando é importante para você não morrer ali na aguinha quente da zona de conforto, né? A chamada parábola do sapo, né? Que você vai aumentando ali a temperatura e, de repente, o sapo, quando vê, a água está quentinha e ele não dá o salto e ali ele morre cozido, né? Quarta
quarta dimensão do nosso índice de transformação digital é o aspecto inovação. E esse tem uma importância, obviamente, grande, né? O que é que a gente mede aqui? É como a empresa está desenvolvendo práticas de inovação, sejam elas internas, né, com o processo de empreendedorismo, sejam as formas de relacionamento com ecossistemas externos de inovação. Então, tipicamente, você fazer concursos de desafios abertos, né? Você convida startups a apresentar soluções para desafios que sua empresa tem. Ou, uma outra forma é até mesmo fazer investimentos em startups, né? Para que aquelas soluções possam servir como um diferencial competitivo meu e até fazer M&A, né? Aquisição de startups. Então, existem várias formas de você fazer inovação aberta, né? Com centros de inovação, universidades, com startups. E é importante, no plano de inovação, que exista uma governança também desse aspecto, né? Porque a gente observa muito, claro, o seguinte, isso é muito comum em grandes organizações, né? Grandes empresas. Existe muita gente tentando fazer ali dever de casa, mas às vezes o nível de energia gasta em inovação é alto, mas às vezes não atira para o mesmo lado. E aí acontece uma dispersão dessa energia sem que esse esforço leve a empresa na direção que ela quer. Então, é fundamental que a inovação, né, que exista uma estratégia da inovação acoplada a serviço, subordinada à estratégia corporativa, para que todos os esforços de inovação deem suporte, né, levem à estratégia corporativa. Então, resumidamente, a estratégia de inovação ela tem que derivar da estratégia corporativa. E esse processo de governança de inovação, a gente tem ajudado a empresa a cumprir essa lição de casa, né? Desenhando ali uma tese de inovação, que é muito parecida com a tese de fundo de investimento, dizendo que tipo de investimento eu vou fazer e que tipo eu não vou fazer, né? Processo de escolha, e também com que velocidade e com que ambição, né? Se eu vou ser conservador na minha ação de inovação, se eu vou ser moderado, se eu vou ser arrojado, né? E aí você que está aí nesse momento com o braço esquerdo, né, está operando aí com o braço esquerdo, tem uma noção da ambidestria organizacional, né, que fala muito sobre isso. Você tem que estar cuidando do hoje, mas também, ao mesmo tempo, cuidando do futuro. Você tem que chutar com as duas, né? Então, a questão de inovação mexe com isso. Diga lá. Essa é uma boa metáfora, porque agora eu estou na monodestria com o braço na tipóia. Mas olha, uma coisa que me chama a atenção, Ricardo, aqui é o seguinte: vocês consideram, né, nessa avaliação do quadro de inovação, a inovação aberta, inovação interna também, ou aquisição de inovação, todo esse quadro complexo, não apenas a relação com o ecossistema de startups, por exemplo, que é, evidentemente, hoje uma pauta de destaque, mas não apenas essa. Não, exato. Normalmente é um primeiro passo, né? Que a empresa, pô, tô toda fechada aqui, eu preciso me abrir para o mundo lá fora. Então, é normal e é saudável, né? Que se abra para as startups, e aí você tem os desafios, normalmente, que as empresas lançam, né? E convidam startups para apresentar suas soluções, etc. Mas isso é uma das possibilidades, né? Existem outras, como, por exemplo, um concurso de ideias, né? A gente chama isso de bootcamp, no jargão nosso, né? Onde a empresa lança isso para os próprios funcionários. Isso também é um processo, Cláudio, de trabalhar a cultura organizacional. Porque na hora que você faz um concurso de ideias e que você premia não só a ideia, mas a execução dela, que é mais importante do que somente a ideia, você instiga pessoas, né, as próprias pessoas da organização, a se lançarem, né? E a gente sabe que muitas das inovações, acho que a grande maioria, vem das pontas, não vem necessariamente da alta gestão, da diretoria, CEO e tal, porque o cara que está ali no dia a dia, ele é quem sente as dores, né? Que está ali com o cliente, né? Então, fala-se tanto, né, em Customer Centricity, né, centralidade no cliente, que é um dos eixos próximos que a gente vai falar aqui, mas as pessoas que estão ali no front, às vezes é o cara que é um gerente, um coordenador, um cara do campo mesmo, né?
As inovações vêm muito deles. Então, tem que sim trabalhar esses processos também internamente, não apenas com a inovação externa, né? Beleza? Bom, a gente está falando de transformação digital, obviamente não podemos deixar de olhar para processos. Então, eu já dei uma palhinha no começo, se eu tenho processos que não funcionam ou que sequer fazem sentido, a gente tem que revisar isso. Então, não podemos passar por um processo de transformação digital sem entender como é que meus processos estão funcionando e como eles deveriam funcionar. Então, tipicamente, eu quero conceder um crédito. E aí a minha empresa leva 20, 30 dias para conceder um crédito e o meu concorrente consegue fazer a mesma coisa em um dia. Então, eu tenho que rever isso e botar um processo normal em tecnologia para diminuir esse tempo de concessão de crédito, né? E aí pode ir para um nível de sofisticação de uso, sei lá, de inteligência artificial para analisar não apenas o tão já clichê, o credit score, né? Você vê qual é o score do cliente para conceder o crédito, mas quem da minha base de clientes está propenso a pedir um crédito, né? Então, processos de inteligência artificial são capazes de apontar para a força de vendas em qual cliente eu devo atuar, né? E aí é um nível já acima que... Aí você pegar os seus dados, que é um dos também eixos fundamentais, e trabalhar aqueles dados para tirar informação para a tomada de decisão. Dados está um pouquinho mais na frente, mas diga lá, Cláudio. Uma das coisas que me deixou curioso agora é à medida que a gente vai avançando nas explicações das dimensões do índice, e a gente vai vendo quão completo é a visão que vocês têm, elas têm o mesmo peso? Ou vocês têm uma espécie de tabela de pesos e ponderações para cada um dessas dimensões? Elas todas competem da mesma forma? Ou alguma se destaca mais? Beleza, ótima pergunta. A gente não ponderou diferente, não tem pesos diferentes, tá? Isso é uma escolha da empresa, entendeu, Cláudio? Em que direção ela pretende avançar mais rápido, é a própria empresa quem diz, porque senão a gente poderia encontrar contextos diferentes e isso levaria, né, a uma decisão unilateral nossa que não nos cabe. Então, a estratégia é única da empresa, né? A gente não estabelece diferentes pesos para cada um desses eixos. E aí foi boa a sua fala, porque realmente, quando a gente vai explicando, né, a gente, invariavelmente, a gente fala de um eixo, de outro eixo, eles estão totalmente interrelacionados, né? Então, não tem como falar em processo sem pensar em cultura e no dado. Essa coisa aqui não são silos, né? Cada um desses processos ele é bem relacionado uns com os outros, né? Bom, vamos adiante. A próxima dimensão, modelos de negócio. Então, não faz sentido a gente pensar em transformação digital sem considerar a possibilidade que as empresas têm de explorarem novos modelos de negócios, né? Esses modelos de negócio podem, inclusive, serem alguma coisa ali adjacente ao meu negócio atual, né, que é o chamado horizonte de crescimento, ou horizonte de inovação 2, ou algo completamente novo, né, que é uma ruptura. Eu tenho um modelo de negócio estabelecido, mas eu poderia também explorar, com base nas minhas capacidades, algo completamente diferente. Tem muitas empresas fazendo isso, né? Então, o digital habilita isso, né? Você hoje consegue fazer experimentos rapidamente e testes, né? Validar isso junto com clientes reais e, validar ou invalidar novos modelos de negócio. Então, ferramentas digitais, né, e métodos para fazer isso são fundamentais para você experimentar esses novos modelos de negócio. Os dados são, claro, fonte de geração de muitos insights. Invariavelmente, Cláudia, na nossa experiência que a gente tem encontrado, sempre as prioridades principais recaem aqui, porque as empresas têm já muitos dados, né? Toda empresa tem um conjunto de dados que estão subexplorados, é invariável isso. E aí,
tem lá as estratégias, né, os processos, a forma como você primeiro trata esse dado. Então, é comum, principalmente em empresas que têm legados, né, que têm um conjunto de sistemas de informação diferentes e que já compraram outras empresas. Então, é bem complexo isso, você sanitizar, né, a gente até brinca, às vezes fala-se muito em banco de dados, mas às vezes o que a gente encontra são bandos de dados, né, é uma coisa bem complexa de tratar. Mas o potencial que você tem para, olhando os dados que existem, não apenas dentro da empresa, mas fora, é infinito, né? O que você pode fazer, eu dei um exemplo agora de concessão de crédito, mas seja qual for a operação, né? Você transformar o dado em tomada de decisão rápida, por exemplo, você poder antecipar uma determinada tendência e municiar sua força de vendas, né? Apontar o seu canhão, por minhas forças, eu preciso atacar com esse produto aqui naquele mercado, naquela região. Existem maneiras de você fazer isso com inteligência artificial, com ferramentas de inteligência de mercado que apontem caminhos, que apontem para direções, e você elaborar uma estratégia comercial, por exemplo, baseado em algum dado que está na sua mão e que é comum que você subutilize isso. Ricardo, e hoje se fala muito em data-driven, né? Então, não sei se eu posso dizer que é uma moda, mas assim, é algo que ganhou um destaque e está na boca do povo, né? Todo mundo falando de growth, né? De crescimento baseado como uma nova mentalidade, usando dados intensivamente. Eu acho que, de certo modo, ajuda até, assim, desde o pequeno comerciante até o grande empresário, a entender que dados está na origem e é a base da sua decisão, né? Embora isso precise, demande um grau de organização. Você é um homem de TI, de sistemas, que vem com toda essa experiência, demande um grau de organização que não é trivial, né, para você montar todo o seu esquema de dados para que ele, de fato, faça a diferença na ponta da decisão ali do negócio, né? Exato. Aliás, o final da sua frase é o mais importante. Não é a tecnologia quem deve ser o drive dessa história toda. Embora dados é uma questão que é tratada por tecnologia, mas ele tem que estar a serviço de algum objetivo estratégico, né? Então, isso é para que as empresas tenham noção do projeto, seja qual for o projeto aí, de data-driven, tem que ter uma área de negócio como demandante, entende? Isso tem que estar a serviço de alguma coisa, seja para alavancar vendas, seja para reduzir custos, seja para reposicionar minha marca, mas tem que ter um objetivo empresarial e o projeto de data-driven, né, tem que estar a serviço disso, de algum objetivo empresarial. Esse é o ponto. Muito bem. Esse é o último, tá, Cláudio? Para a gente aqui, para a gente não ficar aqui no modo exposição. As tecnologias, né? Óbvio, né? A gente não já falou no começo que transformação digital não é sobre tecnologia, mas sem elas a gente não faz nada, porque a gente está falando de digital, né? Então, a sopinha de letras aí de IoT, Big Data, Blockchain, IA, tudo isso aí são tecnologias que habilitam estratégias, né? Que habilitam caminhos, que habilitam ações. E aí, o conjunto, as possibilidades são infinitas, né? Mas tudo isso, de novo, tem que estar a serviço de algum norte, né? A serviço de uma estratégia corporativa, né? Aí entra o que você falou, você vê, hoje um cientista de dados, né? Por exemplo, é um dos profissionais mais valorizados no mercado, né? São disputados à tapa, né, pelas grandes corporações, pela dificuldade que extrair informação de dados existentes, né, utilizando inteligência artificial para isso, por exemplo. Ricardo, oi. Perfeito. Por favor, conclua, por gentileza. Não, é isso. Era esse a exposição aqui dos 8 índices. Acho que isso é importante porque na própria exposição aqui, né, Cláudio, a gente tocou aqui em vários pontos que são importantes e que se complementam. E o crucial tá bom, medir o índice, mas só a medição não leva a coisa nenhuma, né? Tem que existir ação para que a empresa possa cumprir aí seus objetivos.
Perfeito. Eu acho que a gente poderia aqui, eu queria fazer uma espécie de amarração aqui, final do nosso papo aqui, é agradabilíssimo. Primeiro, dizer o seguinte, que essa gravação que a gente está fazendo aqui tem uma serventia para os nossos desafios, e imagino que para muitas outras organizações também, porque já dá uma arrumada na cabeça por onde ir, e pelo fato da gente ter adotado o ICTD, o que é um motivo de grande satisfação para a gente e até honra, eu acho que já nos ajuda muito também, tá? Queria fazer uma amarração aqui, que é um super desafio. Eu vou jogar um abacaxi no seu colo aí, Ricardo, que é o seguinte: você falar um pouco da dimensão, ou seja, primeiro da governança, da gestão de tudo isso. Você falou bastante sobre isso já, tá? Talvez valesse a pena dar uma amarrada, e a conexão disso com cultura, comportamento, atitude, engajamento, que é um grande desafio, naturalmente, né? Primeiro, eu acredito, me permita delongar um pouco, mas primeiro fazer conhecer as pessoas que compõem a organização do tamanho do desafio, do que se trata, como vamos enfrentar, e, ao mesmo tempo, engajá-los e mobilizá-los para uma nova jornada. Então, eu estou largando essas duas bombas aí no seu colo para a gente explorar aí alguns minutos finais do nosso papo. Bacana. Não, ótima pergunta, Cláudio. Veja, a inovação é uma das dimensões, né, de um processo aí de transformação digital, mas ela é muito, muito importante, né? A gente também procura trabalhar com os nossos clientes o que eu falei sobre governança da inovação. E o que é isso? Nada mais é do que você dar norte às suas práticas de inovação, né? E dar norte no sentido de tirar o melhor proveito dos investimentos que a empresa faz em inovação para levá-la do ponto A ao ponto B desejado, futuro, né? Porque é comum, como eu disse, a gente às vezes vê, poxa, a empresa fazendo um monte de coisa, faz concurso de inovação, né, lança desafio aberto, às vezes está ali investido até num CVC, né, tal, mas sem a garantia de que aqueles investimentos estão estão pavimentando a estrada para frente. Então, a gente entra para ajudar a empresa a escrever uma tese de inovação, que nada mais é que uma declaração, uma narrativa, que diz que tipo de investimento o meu rico dinheirinho vai o destino dele, né? Que tipo que perfil, né? De projetos ou de startups eu vou investir, e também deixar clara as regras do jogo para todas as pessoas da empresa. Então, como é que você faz isso? Você cria um típico funil de inovação, um framework de inovação que apresenta desde a fase de ideias, né, passando pela fase de exploração dessas ideias, de validação, até tração e, quem sabe, spin-off e geração de um novo negócio. Esses estágios têm que ser claros para todo mundo, tem que ser claros os critérios para que a empresa invista num projeto A e não invista num projeto B, para que não fique uma decisão do diretor que tem mais prestígio, e também as KPIs, sim, porque inovação você mede também, você precisa de KPI para que você não faça uma gestão nas cegas. Então, você tem índices para você avaliar o progresso. A gente tem um track record muito grande, né, desses anos todos que a gente ajudou a acelerar startups no nosso Labs. E aí, com todo esse arcabouço, a empresa agora tem um processo estabelecido e que vai me ajudar, né, a tirar o melhor proveito possível dos investimentos que eu faço em inovação. Em relação à sua segunda pergunta, né, voltando ao tema de cultura, que foi o início, né, eu acho bacana que ele volte aqui à superfície. Eu acredito, Cláudio, que eu sei que é clichê, né? Todo mundo fala isso, é cultura, é pessoas, mas, sem dúvida nenhuma, se a gente não faz com que as pessoas, né, adotem um novo comportamento, né? Adotem novos rituais, novas motivações, isso não vai acontecer. Não adianta você vir com governança, você vir com uma série de processos, se você não
instigar as pessoas a buscar, né, a se arriscarem, né? Tem aquela coisa de a empresa não punir o erro, né? Tem que ter um espaço seguro para que as pessoas possam lançar suas ideias. E eu acho que a área do antigo recursos humanos, você que é um cara psicólogo, sabe muito melhor do que eu sobre isso, mas o RH, na minha opinião, primeiro que pessoas não são recursos, né? Isso já acabou. No César, nós não temos recursos humanos, nós temos capital humano, muitas empresas é assim, que é o principal ativo nosso, são as pessoas. Mas se quisessem renomear o RH, seria relações humanas. E aí a gente está falando não apenas no foco no cliente, porque tem uma relação ali entre o cliente e o profissional que está do lado de cá também. A gente não pode esquecer isso, tá certo? Então, se não, vamos supor, num banco aqui, você, ainda que você, vou dar foco no cliente, legal, bacana. Mas aí o teu gerente lá, coitado, ele ainda tem que vender aqueles planos de capitalização que ninguém quer comprar, e ele tem que bater meta desse negócio. Você está esquizofrênico, porque você está mantendo uma pressão, uma forma de trabalho ali. Não que ele não tenha que ter meta, tem que ter meta, tudo isso. O lucro tem que acontecer, mas o que a gente defende é que exista um espaço, né, para que essas pessoas tenham um ambiente seguro e motivador, senão esse customer centrista, essa centralidade, ela não vai acontecer. Existe uma relação, isso vale, estou falando muito de banco aqui, obviamente, mas isso vale para uma escola, isso vale para uma empresa de varejo, isso vale para um governo, isso vale para qualquer organização. Então, o trabalho de cultura passa essencialmente pelas pessoas da empresa, first, né? Com, sim, o cliente no centro disso. Mas não se pode esquecer que é uma relação humana, né? E aí, isso é tema de uns 50 podcasts de falar de propósito, né? Já deve ter vários aqui na plataforma, mas é algo fundamental que as empresas busquem cada vez mais, porque as gerações que estão vindo não aceitam mais isso, né? Empresas que não demonstrem que têm um propósito do porquê delas existirem e terem um compromisso com essas agendas, né? Então, essa pauta ESG, nossa visão, Cláudio, é muito mais do que compliance. O ESG deveria ser um driver de negócio. É assim que a gente enxerga. O César já nasceu com o S muito forte, é uma organização sem fins lucrativos, e a gente entende que o ESG tem que ser um driver, um motor para a geração de novos negócios. Muito legal, Ricardo. Olha, a gente lhe agradece demais, você contribuiu muito aqui para o nosso programa. Casa aberta para o César. Obrigado. Como baiano, vizinho ali de Pernambuco, tenho orgulho de ter o César ali por perto. Parabéns a todos vocês. E eu tenho certeza que essa entrevista aqui é de grande valia. E eu lembro a todos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no Spotify do nosso podcast o link para o site do César e também para o ICTD, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Ricardo Mendonça, que é Head em Consultoria em Inovação e Transformação Digital do César. E você já sabe, se inscreva nos nossos canais, no Spotify, no YouTube, dê o seu like se você curtiu a entrevista e continue com a gente aqui no Trends.